Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. E na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na proteção da Santíssima Virgem Maria, orando com fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seres humanos sejam curados interiormente, sejam curados fisicamente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seres humanos sejam libertados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que todas as pessoas vejam novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois os ventos eram o contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse:
Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. E hoje, gente boa, nós vimos ontem, no dia santo, no dia do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo saciando uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E dos que sobraram, colocaram em 12 cestos. E bem sabemos, povo de Deus, que do que sobraram, nós comemos em nossas refeições. Por isso, sejamos companheiros, que quem é companheiro come do mesmo pão. É a lógica de companheiro, é comer do mesmo pão. Comemos do mesmo pão e estejamos juntos em unidade, em fraternidade. Que o nosso Senhor Jesus Cristo saciou uma multidão. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo mandou que os seus discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente. E assim o fizeram. E hoje somos todos nós, estejamos na barca e o seguimos. Vejamos, povo de Deus, que assim que entraram na barca para o outro lado do mar, e o nosso Senhor Jesus Cristo despediu a multidão, todas as pessoas daquela grande multidão que o nosso Senhor Jesus Cristo saciou, o nosso Senhor Jesus Cristo despediu. Que o saciou para sempre. E depois, o nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao monte para orar. Subiu a montanha para orar. É o momento de recolhimento, povo de Deus. E todos nós temos que subir ao monte para orar. Viver o nosso recolhimento em Deus. E oremos como nosso Senhor Jesus Cristo. E a noite chegou e o Senhor ali sozinho. Por isso estejamos com Ele, que Ele está conosco. Povo de Deus, e começou a ter as ondas violentas, que o vento era ao contrário. Já era pelas 3 da madrugada. Pois bem, povo de Deus,
e as ondas eram o contrário. E então o nosso Senhor Jesus Cristo veio até os seus discípulos andando sobre o mar. E como ele veio aos seus discípulos andando sobre o mar, ele vem até nós e permanece em nós. Povo de Deus e os discípulos fracos na fé avistaram o Senhor no mar, e o que aconteceu? Eles ficaram com medo. E por que ficaram com medo, povo de Deus? Porque os discípulos eram fracos na fé. Mas o Senhor disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Tantas vezes em nosso cotidiano nós ficamos com medo, nós temos medo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: coragem, não tenhais medo. Sejamos corajosos, que o Senhor está dizendo: coragem, não tenhais medo. E Pedro sempre o que mais conversa. Pedro conversa com o Senhor para mandar ir ao encontro do Senhor caminhando sobre as águas. E Pedro o chamou: vem. E hoje, povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo chama todos nós ao seu encontro. Vem, venham e permaneçam em Cristo. E Pedro começou a andar e foi ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e permaneçamos nele. E povo de Deus, então começou a vir o grande vendaval e Pedro ficou com medo, porque o barco queria afundar. Pedro disse: Senhor, salva-me. E por que Pedro ficou com medo? Porque ele foi fraco na fé. O Senhor disse: homem fraco na fé. Por isso, imediatamente, a grande ventania se acalmou. E os que estavam na barca, todos adoraram o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Deus verdadeiro, o Salvador. E depois, o nosso Senhor Jesus Cristo, conosco no meio de todos, levaram doentes para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo curava todos os doentes. Acalmou as ondas do mar, acalmou os grandes vendavais e curava todos os doentes, povo de Deus. E então os doentes perseveraram e foram ao encontro do Senhor. Ao menos se tocassem na barra do manto do Senhor, na barra da veste do Senhor, da roupa do Senhor, ficavam curados. É o poder de Deus agindo, é a misericórdia de Deus agindo. E todos os que estavam doentes eram curados. Mas os discípulos foram fracos na fé. E o nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção para eles terem fé, para eles acreditarem, para eles permanecerem firmes em nosso Senhor Jesus Cristo, para eles terem fé. E hoje somos todos nós. Coragem, não tenhamos medo. Psicologia fundamental do Santo Evangelho de hoje, povo de Deus. O Senhor dizendo: coragem, não tenhais medo. E a pedagogia fundamental é para que todos nós sejamos fortes na fé. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos
que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo, e que todos os seres humanos estejam na vossa proteção, ó meu belo amor, e não tenham medo de nada, sejam corajosos, ó meu belo amor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos coragem, não tenhamos medo, e estejamos juntos rezando uns pelos outros. Enfim salvar.